Muito bem, meus irmãos, então, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, a partir do verso 12. Ou, como um bom carioca, 12. Né? Lá em São Paulo o pessoal ficava cismado com esse 12 aí. Filipenses capítulo 3, 12 a 16. Peraí, eu estou no capítulo 2, capítulo 3, 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16, assim diz a palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, agradecemos por Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza nesse momento, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos dê um entendimento correto, que o Teu Santo Espírito seja conosco, ó Pai, para que de fato haja santificação através da pregação da Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, talvez você tenha percebido, apesar de que não é um dos textos onde isso aparece de maneira mais clara, Paulo usa uma das suas metáforas prediletas para falar da vida cristã. Se você está acostumado, e eu espero que seja o seu caso, a ler a Bíblia, obviamente, e as cartas de Paulo, você já deve ter percebido que Paulo costuma usar algumas metáforas para falar da vida cristã, da caminhada cristã, da trajetória do crente, desde a sua conversão até a sua glorificação. Então é comum, por exemplo, nós vermos o apóstolo usando a metáfora da batalha, da guerra. Então ele coloca às vezes o crente como um soldado, né? Ele escreveu a Timóteo falando que ele seria, para ele ser como um bom soldado de Cristo. Lá em Efésios capítulo 6 ele fala da armadura que nós devemos usar na batalha espiritual. Mas Paulo também usa muito metáforas que têm a ver com os esportes. E, aliás, né, nós tivemos aí quantas semanas? 3? 2? 2 semanas de Olimpíadas, né? Hoje foi o encerramento, então está fresco na nossa memória. E você sabe que os esportes são antigos, né? Na época de Paulo, esses esportes olímpicos aí, os principais, né, o atletismo, a luta, estavam presentes. E muitas vezes Paulo usa metáforas com relação aos esportes. Às vezes ele usa a metáfora da luta, né, de um lutador, mas parece que ele tem uma predileção para falar da corrida, quando ele quer tratar da vida cristã. E é justamente isso que ele faz no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos. Nós estamos numa corrida. E não é uma corrida curta, não, tá? Não são 100 metros rasos. Nós estamos numa verdadeira maratona. A maratona são um pouco mais de 42 quilômetros, né? Então, como um atleta numa competição, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? É cruzar a linha de chegada. É isso que o atleta quer numa maratona. Só que diferente do que acontece nas competições comuns, onde só há um vencedor, só uma pessoa recebe o prêmio máximo. Na corrida cristã, na nossa maratona, meus irmãos, em Cristo, todos alcançamos a vitória, todos recebemos o prêmio. Claro, isso acontece se nós corrermos essa corrida
como ela deve ser corrida. Você não entra numa competição sem estratégia. Você não entra sem treinamento. Aliás, hoje em dia existe uma tendência, né? Para quem gosta de documentário, então tem muitos documentários sobre atletas ou sobre equipes. Então, por exemplo, eu gosto muito de assistir. Eu já assistia do Michael Jordan, dos quarterbacks do futebol americano, porque eu acho muito interessante a rotina, o treinamento, a disciplina do atleta. Porque para você entrar numa competição, você precisa de estratégia, de treinamento. No nosso caso, a maratona é uma corrida longa. Ela exige perseverança. Qualquer pessoa fora de forma, que tenta correr um pouquinho, sabe como isso é difícil. Então, imagine aí que você está começando a correr, e aí você coloca uma meta modesta. Não, vou correr 6 quilômetros. O meu coração está bem, acho que dá, vou ali no ritmo tranquilo. Aí você já correu, parece uma eternidade, você está morrendo, você não aguenta mais, você quer desistir. Aí quando você olha lá, você correu só 2 quilômetros, falta muito ainda. Mas, então aquela meta parece impossível, mas se você parar de correr, você não alcança. E numa corrida de verdade, quando você tem uma linha de chegada, tem uma vitória, tem um prêmio, ou seja, numa competição, se você para, você não conquista esse prêmio. Você não tem essa opção. Você até tem, mas você abre mão do prêmio. E assim é a vida cristã, meus irmãos. Nós prosseguimos, nós avançamos, nós nos aproximamos quilômetro após quilômetro do nosso alvo. Como fazer isso? Qual é a estratégia para essa corrida? Então, numa corrida comum, por exemplo, o atleta escolhe ali a sua estratégia. Às vezes é se preservar no início e acelerar no final. Quem viu lá a canoagem, né? Percebeu isso. No final, nosso querido atleta brasileiro, cujo nome eu esqueci, acelerou e conquistou o bronze, se eu não me engano. Então, foi a estratégia dele. Foi prata? Melhor ainda aí, desculpa, errei, coitado. Então, prata, conquistou uma prata aí. Né? Então, ele teve essa estratégia, se preserva no início, acelera no final. Às vezes, a estratégia é o contrário. E nós? O que nós devemos fazer para sermos vitoriosos? E qual é esse prêmio, afinal de contas, né? Que prêmio é esse que Paulo está falando? Bom, Paulo vai então, nesse texto que nós acabamos de ler, de Filipenses 3, 12 a 16, nos dar as dicas que nós precisamos para essa corrida. Em primeiro lugar, reconheça que você ainda não alcançou o alvo. Reconheça que você ainda não alcançou o alvo. A gente identifica isso na primeira parte do verso 12 e na primeira parte do verso 13, tá? Olha só, não existe atleta que pense que já conquistou o prêmio antes de ter competido. Assim, os mais arrogantes, até antes de competir, pensam que o prêmio já é deles. Só que você não sobe no pódio antes de concluir a prova. Nós precisamos reconhecer que nós ainda não alcançamos aquilo que está reservado para nós. Então, olha o que Paulo fala aí no verso 12 e depois no verso 13. 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Depois no início do 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está dizendo que ele não conquistou, não alcançou. Mas volta a pergunta, o que ele não alcançou, do que ele está falando? A fala de Paulo nos remete àquilo que ele acabou de escrever nos versos anteriores. Então, a gente precisa olhar para os versos 9 a 11 para entender do que ele está falando. Paulo está falando, meus irmãos, do processo que acontece na vida do crente, a partir da sua justificação, que passa por uma vida de santificação, até chegar ao estado de glorificação.
É disso que ele está falando. Paulo considerou tudo na sua vida como perda, foram os versos anteriores, como refúgio, para ganhar a Cristo. E aí, a partir do verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, aqui no 9, ele está falando do quê? Justificação. É o quê? O início da corrida. Começa aqui, na justificação. Esse é o início da corrida. E aí no 10 ele continua. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele está falando no verso 10 de santificação. Isso é o quê? É a corrida. Começa com a justificação, e aí a corrida é a santificação. E o que é a linha de chegada? Verso 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso é a linha de chegada. Na ressurreição nós seremos glorificados. O objetivo de Paulo, então, qual é? É conhecer a Cristo, é ser conformado a Ele, até a ressurreição, quando nossos corpos serão glorificados, à semelhança de Cristo, do que aconteceu com Cristo. Então seremos perfeitos, sem pecado. Paulo não quer que seus leitores pensem que ele julga já ter alcançado esse estágio. Aliás, sua preocupação é ainda mais profunda. Ele não quer que os seus leitores, ele não quer que ninguém pense que já alcançou a perfeição. Ele não quer que ninguém pense alcançar aquilo que plenamente é uma bênção do mundo por vir. E nós sabemos que ele lidava ali em Filipenses com falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Existiam os judaizantes, pessoas que achavam que a sua justiça ainda dependia do cumprimento da lei e que poderiam talvez alcançar esse estágio. Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei. Você lembra tudo aquilo que ele falou sobre ele, né? Ele deu a sua ficha, se ele pudesse se gloriar de alguma coisa, né? Ele falou lá, a partir do verso 2, do 3, ele teria feito isso, mas ele não faz, ele não alcançou. O grande apóstolo Paulo ainda não alcançou o objetivo final da vida cristã. O maior missionário que já existiu, o missionário aos gentios, o maior teólogo que já existiu, obviamente tudo isso depois de Cristo, né? Cristo está acima de Paulo. Depois de Cristo, o maior teólogo, o maior missionário. Ele não alcançou. E Paulo diz aos filipenses que ainda está correndo a maratona. Paulo estava na corrida junto com eles, se esforçando junto com eles. E como um corredor experiente, ele quer ensinar a eles e a nós como nós devemos proceder nessa corrida, para que cheguemos à linha de chegada. Essa maratona, então, meus irmãos, tem a ver com aquilo que Paulo falou lá no capítulo 2. Tem a ver com desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, repare que a vida cristã exige algo de nós. Nós temos responsabilidades. Nós corremos nessa maratona, Deus nos habilita a correr, Ele efetua em nós o querer e realizar, mas cabe a nós, como Paulo falou lá no capítulo 2, desenvolvermos a nossa salvação, isto é, corrermos a maratona, usando aqui a metáfora do texto de hoje. Que quer dizer o quê? Conhecer cada vez mais a Cristo, ser cada vez mais conformado a Ele. A maratona da vida cristã é a jornada da nossa santificação, até nós chegarmos ao objetivo final, que vai ser alcançado quando estivermos diante do Senhor Jesus Cristo, e seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. 1 João 3:2. Então, primeiro, reconheça que você ainda não alcançou o alvo. Segundo, prossiga para o alvo. É a segunda parte do verso 12 e o verso 14.
Olha lá, segunda parte do verso. Antes disso, na verdade, tem uma expressão utilizada por Paulo aqui que é fundamental para entender o que é o mais importante da passagem. Ele fala aí, ó, no verso 13, mais uma coisa faço. Mais uma coisa faço. É a expressão central da passagem. Paulo falou, eu não alcancei, mas o que eu faço é isso aqui. E o que você faz, Paulo? Aí sim a informação. É porque Paulo vai trabalhando, repetindo a mesma ideia de forma paralela, entenderam? Então, a gente viu primeiro o quê? Verso 12 e verso 13. Agora a gente vai ver o verso 12 de novo e o verso 14. Segura o 13 ainda aí, a segunda parte que a gente vai chegar lá. Então, Paulo falou lá na segunda parte do 12, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí no 14 ele fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue até conquistar, alcançar o alvo, até receber o prêmio. Então o cristão é assim, ele nunca está satisfeito. Se você está satisfeito, desculpa, tem alguma coisa errada. Quanto mais o cristão conhece a Cristo, mais ele vê a sua necessidade de conhecer a Cristo. Quanto mais parecido ele se torna com Cristo, mais necessidade ele vê de se conformar cada vez mais a Cristo. O tempo todo, ele segue pressionando adiante, seguindo rumo ao prêmio da soberana vocação, na glória. Então, Paulo prossegue rumo ao alvo. Por quê? Olha como é bonito o verso 13. Ele prossegue porque um dia ele mesmo foi conquistado por Cristo. Como é bonito isso, irmãos. Lembra da história? Lá na estrada para Damasco, Cristo foi até Paulo, Cristo o tomou para si. Paulo foi alcançado por Cristo, foi adquirido por Ele. E como resultado de ser alcançado, encorajado pelo fato de Cristo ter agarrado a Ele, encorajado por isso, Paulo persegue firmemente o seu objetivo final, objetivo este para o qual ele foi designado, ou seja, se conformar a Cristo. Você foi eleito, você foi alcançado pelo Senhor Jesus, Ele foi até você, não é para você continuar sendo quem você é para você se tornar parecido com Ele. Esse é o propósito para a glória de Deus Pai. E Paulo fala, eu prossigo para conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado por Cristo. E aí no verso 14, nós vemos então novamente a ideia, ele prossegue para o alvo, para receber o quê? Olha aí, o prêmio da soberana vocação. Soberanamente o Senhor o alcançou. Soberanamente o Senhor nos alcançou, cada um de nós. Soberanamente Ele nos colocou nessa maratona, com um prêmio na linha de chegada. Então, irmão, você não é salvo para ficar parado, você é salvo para correr. Saber que tem um prêmio no final não faz com que os cristãos fiquem sem fazer nada, é justamente o contrário, porque a gente só chega a esse prêmio correndo, e quanto mais a gente corre, ou seja, quanto mais a gente se santifica, mais próximo a gente está desse prêmio. Saber que tem um prêmio nos motiva, faz com que nós estejamos empenhados. Como é esse empenho, então? Como nós prosseguimos para o alvo? Como fazer? Eu já entendi, eu tenho que ir para o alvo, mas como? Aí, Paulo explica no verso 13. Tá? Olha como é o raciocínio. Lá no verso 13 ele fala, uma coisa eu faço, o que ele faz é prosseguir para o alvo. Mas como ele prossegue para o alvo? Ele dá explicação na segunda parte do 13. Ele prossegue para o alvo fazendo
duas coisas, olha o verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, essa é a primeira coisa que ele faz. E a segunda, avançando para as coisas que diante de mim estão. Então, primeira estratégia aí para prosseguir para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por exemplo, coisas ruins do passado. Ficar remoendo o passado pode ser um grande obstáculo para progredir, irmão. Talvez remorso por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa. Pense na vida de Paulo. Como ele perseguiu a igreja primitiva. Imagina o que teria acontecido se ele se deixasse levar por algum sentimento de remorso com relação àquilo. A gente sabe que isso pesava para Paulo. Ele se considerava o pior dos pecadores, porque ele foi perseguidor da igreja. Mas isso serviu o quê? Para humilhar, para mostrar o tamanho da graça de Deus, como Deus é misericordioso, e para motivar Paulo a persistir na maratona. Ele não se deixou levar por remorso, não tinha como voltar atrás, então ficar remoendo isso, mesmo tendo recebido o perdão de Deus, impediria que Paulo seguisse em frente. A culpa nos impede de nós prosseguirmos, mas toda a culpa foi colocada sobre o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, se você se arrependeu dos seus erros do passado, não deixe isso te impedir de progredir. Siga em frente. Todos nós temos coisas das quais nos arrependemos. E às vezes elas podem nos desencorajar a acreditar que Deus ainda pode fazer coisas positivas através de nós. E Satanás, com certeza, é o acusador. Para ele, o melhor é tornar alguém ineficaz nessa maratona cristã. É claro que há consequências naturais para decisões ruins. As consequências, às vezes, do pecado permanecem. Mas nós precisamos aprender nossas lições e seguir em frente. A culpa não pode nos esmagar, porque Cristo carregou a culpa em nosso lugar, irmãos. Mas coisas boas do passado também podem nos atrapalhar na maratona cristã. Se prender ao passado não é só um problema em relação às coisas ruins. Se prender às coisas boas também nos impede de prosseguir. Confiar nas conquistas do passado pode ser um problema. Aliás, é um problema. Existe uma expressão da antiguidade que é mais ou menos assim: descansar sobre os louros. Bom, o que quer dizer isso? Os atletas que venciam a corrida ganhavam uma coroa de louro, certo? Então, a ideia da expressão é o atleta da antiguidade que recebeu muitas coroas como prêmio por vencer as competições, mas aí depois ele descansou sobre todas as suas conquistas do passado. A implicação é que se você está descansando nas conquistas passadas, você não está se preparando para as futuras. Paulo teve várias coisas incríveis na sua vida. Qualquer uma delas poderia ter levado o apóstolo a descansar sobre os louros, por assim dizer. Mas não, ele insiste, vamos prosseguir. Então, na prática, o que a gente pode falar com relação a isso? Será então, pastor, que o senhor está dizendo para eu ignorar o passado? Não estou falando isso. Se os erros foram cometidos, nós aprendemos com eles e, quando possível, nós os corrigimos. Mas isso não pode fazer você pensar que Deus não pode te usar novamente. Quando você peca e você se arrepende, você clama a Deus para não pecar mais contra Ele. Você não se deixa levar pelo pecado. Falar, pequei, já era, vou me entregar. Não! Deixe para trás e siga em frente, aprenda com os seus erros, corrija se possível, mas siga em frente. E o mesmo pode ser dito sobre as coisas positivas. Saboreie o momento. E então, siga em frente.
Viver no passado pode ser um grande obstáculo, irmão. E aí a segunda coisa que Paulo fala, essa é mais óbvia, né? Ainda lá no verso 13, então, a primeira é, se esquece das coisas que ficam para trás. E a segunda é, avança para as que estão diante dele. Avançando para as que diante de mim estão, escreveu o apóstolo. Essa é mais óbvia, tem mais a ver com muito do que a gente já falou aqui. Mas é importante a gente entender e pensar o que pode nos impedir de avançar, além do que a gente viu sobre o passado. O medo do fracasso, a apatia, o esgotamento, são situações que podem nos impedir de avançar. Vamos plantar uma igreja no Gardenia Azul? Vamos começar um ponto de pregação ali no Rio das Pedras? Mas e se não der certo, hein? E lá é perigoso. E se as pessoas não ajudarem? E se no final for tudo em vão? Então o medo do fracasso vai te impedir de progredir, mas você está servindo a Deus, você está fazendo para a glória de Deus, para a honra de Deus, para você se tornar parecido com Cristo. Entrega para Deus, e Ele há de abençoar. Ou talvez, a apatia, já tem muita gente fazendo, quer saber, eu não vou para a escola dominical não, porque sabe como é que é, professor chato, aula ruim, vou ficar em casa assistindo Jogos Olímpicos. Aí fica parado, não progride, não avança, bota a culpa nos outros ainda, a culpa é da igreja, a culpa é do professor, a culpa é do pastor, a culpa é tua, irmão. Os outros têm as suas responsabilidades, obviamente, mas você tem também. Ou então fica cansado, aí chega domingo, o dia do Senhor. Meu irmão, a sua preparação para o dia do Senhor tem que começar no sábado, tá? Se você chega aqui dia de domingo e fica dormindo, é porque você não está nem aí para o domingo. Que horas você foi dormir sábado? O que você fez sábado que te deixou tão esgotado para você chegar aqui no dia do Senhor e ficar dormindo durante o culto? Isso é um exemplo, tá, gente? Isso, a gente poderia aqui pensar em várias circunstâncias. Estou dando alguns exemplos, mas você sabe o que acontece na sua vida. Situações que nos impedem de avançar, mas se nós realmente entendemos quem nós somos em Cristo, e que ao mesmo tempo em que nós desenvolvemos a nossa salvação, ou seja, enquanto nós corremos a maratona, Deus opera em nós o querer e o realizar, o medo, o remorso, a apatia, o medo do fracasso, o esgotamento, nada disso vai nos impedir de avançar, irmãos. Você tem que olhar para o alvo. Você não vem para a igreja por vir, você vem porque você quer se tornar parecido com Cristo. Deus tinha um propósito para Paulo. E Paulo deixa claro que o objetivo da sua vida é perseguir esse propósito que Deus deu para a vida dele. Não importa o que aconteça, sejam sucessos, fracassos do passado, essas coisas não o impedirão, tampouco as circunstâncias atuais o impedirão. Paulo busca o prêmio da soberana vocação e nada vai distrair o apóstolo da sua busca. Se você está correndo uma maratona, se você se distrai, você até cai no chão. Você está correndo reto, olha assim, daqui a pouco você já está indo para o lado, tropeça. Foco. Como um atleta numa maratona, com os olhos firmados no prêmio, meus irmãos, nós devemos prosseguir. E em terceiro lugar, versos 15 e 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. O verso 15 pode gerar alguma confusão. Olha só, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Espera aí, Paulo acabou de dizer que não alcançou a perfeição. Agora ele está escrevendo que ele e outras pessoas são perfeitas? Como é que é isso? Na verdade, meus irmãos, a ideia aqui do verso 15 é de maturidade. Tá? Inclusive, a Nova Almeida atualizada
traduz assim, ó: todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Paulo está dizendo o seguinte: o crente maduro já sabe que ele não vai alcançar a perfeição nessa vida, menos ainda pela observância da lei. Nós estamos numa maratona, não é uma corrida de 100 metros. Nós precisamos ter um modo de pensar apropriado para a execução da nossa prova, para nós sermos vencedores ao final. Então, os crentes maduros compartilhariam com Paulo dessa convicção básica. Não alcançamos a perfeição e, sem se prender ao passado, eles progridem gradualmente no seu conhecimento de Cristo. E aí Paulo ainda dá um recado aqui, tá? Porque tem um pouco de ironia nessa fala dele do verso 15. Paulo está dizendo assim, talvez essa seja até a ênfase principal, tá? Vocês aí que se acham maduros, ou até perfeitos, se você quiser usar outra tradução, então vocês pensam que vocês são maduros, mas na verdade não são? Então tá, então é o seguinte: vocês, crentes maduros, têm que ter esse pensamento, porque é isso que um crente maduro pensa sobre a vida cristã, que ele está numa trajetória, numa maratona, que ele ainda não alcançou o prêmio. E é interessante a continuação do 15, porque por mais claro que o ensinamento de Paulo seja, ele reconhece, olha aí no 15, a possibilidade de que alguém não tenha o entendimento geral correto. A ideia aqui é que a pessoa vai ter aquele entendimento geral, mas talvez discorde em algum ponto. E aí Paulo fala, olha, se isso acontecer, Deus vai esclarecer. Paulo sabe que não adianta ele escrever aos Filipenses se o Espírito de Deus não agir na vida deles. E mesmo as nossas falhas, as nossas debilidades, não nos impedirão de termos o pensamento correto sobre aquilo que há de mais básico da fé cristã. Então, aqueles que se colocam humildemente diante da palavra de Deus, no caso dos filipenses, aqueles que se colocassem humildemente diante do que Paulo está falando, quem se submeteu humildemente ao ensino de Paulo, Deus dará o entendimento correto sobre a questão. E finalmente, verso 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É como se Paulo dissesse o seguinte aqui: de todo modo, sobre o assunto em questão, vocês não precisam esperar por revelação divina. Quer vocês vejam todas as coisas totalmente da minha maneira, quer não, todos nós, vocês e eu, juntos, devemos nos comportar em conformidade com esse padrão que eu vos apresentei, conforme o que nós já alcançamos. Então Paulo insiste que a vida cristã deve sempre avançar, irmão. Eu lembro muito do autor aos Hebreus, né? O autor aos Hebreus escreve, num determinado momento lá na carta aos Hebreus, assim: olha só, vocês já eram para ser mestres, e estou eu aqui tendo que escrever das coisas essenciais da fé. Quanto tempo você já está na igreja? Você hoje avançou alguma coisa nessa maratona, ou você está igual você era quando você se converteu? Seja 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos atrás. Paulo falou: andemos de acordo com o que já alcançamos. São etapas que são conquistadas, como numa corrida, quilômetro após quilômetro. O que nós já alcançamos serve de base para o que nós temos pela frente, e assim por diante. Nós precisamos manter o ritmo nessa corrida, irmãos. Corrida sem ritmo é fracasso. Por exemplo, quem viu lá outra medalha aí na marcha atlética, né?
É ritmo purinho aquilo ali, senão o rapaz não consegue. E é assim na nossa maratona. Paulo queria que os filipenses continuassem juntos nessa corrida, com o mesmo desejo de conhecer a Cristo, sem se afastar do progresso, sem se afastar da direção correta, sem perder aquilo que eles conquistaram pelo caminho. Eles devem permanecer na sua busca por Cristo. E o mesmo vale para nós, meus irmãos. Então lembre-se disso. A vida cristã é como uma corrida. Não é uma corridinha light não, tá? É extenuante. É a pior corrida no sentido de exigência que você queira imaginar. Mas a recompensa também é sem igual. Não pense que você já alcançou aqui. Prossiga para o alvo, deixando as coisas que ficaram para trás, conquistando aos poucos. Aos poucos, não que você vai ficar descansado, tá? Mas entendendo que você vai estar sempre conquistando o progresso, até chegar ao quê? Aquilo que ele fala no 14, né? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, até chegarmos à glória. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, te rendemos graças por tua palavra, por teus ensinamentos nesta noite. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, para essa corrida da fé cristã. Sê conosco, Senhor, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, ó Pai. Ajuda-nos a prosseguir, Senhor Deus. Que nem o passado, nem o presente nos impeçam de progredirmos, ó Pai. Que o Senhor aumente cada vez mais em nossos corações o desejo de conhecermos a Cristo, de sermos conformados a Ele, ó Pai. Que nossas vidas sejam de fato vidas de santificação, ó Deus, para a Tua glória, ó Pai, até alcançarmos aquele estado prometido para nós, quando estaremos diante do nosso Salvador, sem a presença do pecado, ó Pai, no final da linha, Senhor Deus, para louvar eternamente o Teu santo e glorioso nome. No nome de Cristo nós oramos. Amém. E que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.